Muito boa tarde, galera do nosso Globo Esporte. Já começou, vem que estamos em semana de estreia nas competições internacionais. Cruzeiro tem a estreia na Sul-Americana. É Cruzeiro contra Universidade de Quito, no Equador, 9 horas da noite. Vamos conversar agora com Maria Cláudia Bonucci, tá lá na toca, né? Com a turma de malas prontas também ou não, Bonucci? Muito boa tarde. Também, Marcela, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Globo Esporte. O Cruzeiro fez um último treino, né, hoje de manhã aqui na Toca da Raposa e saiu aqui do centro de treinamentos não faz muito tempo, tá? Menos de uma hora em direção a Confins, onde embarca daqui a alguns minutos para Quito, no Equador, num voo fretado que está marcado para 1h30 da tarde. Amanhã, a equipe ainda faz mais um treino lá no Equador, no CT do Independente Del Valle, para esse jogo aí contra a Universidade de Quito na quinta-feira. Na sexta, antes do retorno aqui para Belo Horizonte, o time ainda treina lá no Equador. O Cruzeiro ainda não divulgou, foi a lista de relacionados, né? Para essa partida deve divulgar daqui a pouquinho. Mas como a gente sabe, o técnico Nicolás Larcamón já adiantou que ele deve avaliar algumas mudanças na equipe visando a grande decisão do Campeonato Mineiro contra o Atlético no domingo, né? Jogo que acontece só 3 dias depois do compromisso pela Sul-Americana. E falando nessa partida, sabe o que o Cruzeiro divulgou agora há pouco? Foi a parcial da venda de ingressos. Mais de 60 mil já foram vendidos, ou seja, ingressos quase esgotados para a decisão do estadual. O Cruzeiro vai com a vantagem do empate, porque segurou a vantagem no jogo de ida num clássico que deixou algumas lições para o técnico Nicolás Larcamón. Olha só. A primeira final no futebol brasileiro mexeu com as emoções do argentino que comanda o Cruzeiro. O poder de reação do time na casa do maior rival deixou o técnico Nicolás Larcamón orgulhoso, celebrando o empate como se fosse uma vitória. Mas nem tudo foi positivo. A fragilidade do time no primeiro tempo do clássico deixou preocupações. Nesses 3 primeiros meses de trabalho aqui na Toca da Raposa, Nicolás Larcamón tem sido criticado por algumas decisões estratégicas, especialmente em jogos cruciais. Na eliminação precoce na Copa do Brasil diante do Modesto Souza da Paraíba, a decisão do treinador argentino de fazer mudanças na escalação gerou insatisfação entre os cruzeirenses. O Cruzeiro usou a estratégia errada nesse jogo. Para a primeira partida da final do Campeonato Mineiro, Larcamón surpreendeu mais uma vez com alterações no time titular. A defesa cruzeirense, João Marcelo 43, Neres 27, Vidjalba 25, Machado 23, novidade. Deixou o capitão Lucas Silva e o zagueiro Zé Ivaldo na reserva. As decisões que tomamos são estritamente táticas. Também tem a ver com gestão de grupo, com manejo de algumas situações individuais. O que provocou reação da esposa do Zé nas redes sociais. Ela disse que o treinador estava com medo, porque o marido dela leva muitos cartões, mas o time acabou levando gols. Mas também é preciso melhorar nesse aspecto, porque não foi uma vez. Não foi uma vez. Com o argentino Vidjalba na vaga de Zé Ivaldo e Machado no lugar de Lucas Silva, o Cruzeiro teve dificuldades para se acertar no primeiro tempo. Levou 2-0 e poderia ter sofrido uma goleada. Ele foi mal na escalação e demorou a mexer, mas quando mexeu bem e consertou o Cruzeiro para o segundo tempo. O zagueiro Zé Ivaldo entrou no intervalo e foi peça-chave para o Cruzeiro buscar o empate. E acho que o Ivaldo, mesmo com os problemas de disciplina dele, os cartões excessivos, ele deve seguir no time. É um jogador excepcional, o melhor zagueiro que já treinei em minha vida. Dirigir o Cruzeiro é o maior desafio da carreira desse jovem treinador de 39 anos, que está se acostumando com a dinâmica e a cultura do futebol brasileiro. Para viver a sua primeira experiência no futebol brasileiro, tem um pouco de dificuldade inicialmente em alguns processos, até de entendimento da cultura, do que era o ambiente, do que é o jogador no futebol brasileiro. O Cruzeiro é um time coletivo, não é um time de nomes. Nós dependemos da capacidade coletiva. Nicolás Larcamón sabe que para conquistar o primeiro título pelo Cruzeiro, não pode falhar na escolha da estratégia para a final. Para o Atlético, 2 para o Cruzeiro. Agora tudo se resolve no próximo domingo. Um jogo, um último jogo é o que resta para definir o campeão mineiro de 2024.
a tão esperada conclusão de uma jornada de 62 partidas. Agora, se engana você que acha que a última foi o clássico de sábado. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro diretamente aqui de Confins. Estamos seguindo viagem para Quito. O Cruzeiro estreia na Copa Sul-Americana, tem último treinamento em BH. Na manhã desta terça, depois tem a lista dos relacionados. Cruzeiro viaja de voo fretado. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. O Cruzeiro segue mais tarde de voo fretado para Quito, onde na quinta-feira estreia na Copa Sul-Americana, o jogo às 9 horas da noite, Estádio Olímpico Atahualpa, o duelo contra a Universidade Católica de Quito, Equador. Talvez aí, já falamos sobre isso, o adversário mais difícil, na teoria, no grupo B da Copa Sul-Americana, que ainda tem Unión La Calera e Alianza da Colômbia. A expectativa pelo último treinamento em BH, na manhã desta terça-feira, e depois a lista dos relacionados para a viagem. Será que o Nico Larcamón vai poupar alguém? Pensando no duelo, a final de domingo diante do Atlético no Mineirão, ou se ele leva todo mundo e aí define um time mesclado, ou se vai com o que tem de melhor mesmo. Enfim, para quinta-feira não tem nenhum problema a princípio de ordem médica, porque o que vai pegar mesmo é depois. Como o Cruzeiro joga na quinta e a próxima partida no domingo, um tempo curto de recuperação, tem também a questão da altitude, 2.850 metros na cidade de Quito. Se tratando de altitude, não é das piores, mas também não é uma situação tão simples quanto jogar ao nível do mar. Enfim, o planejamento do Cruzeiro vai ser definido e vamos acompanhar. O Cruzeiro chega mais tarde, muito provavelmente no início da noite em Quito, e a gente vai acompanhar todos os detalhes. Vou chegar primeiro, antes do Cruzeiro, para fazer o desembarque da delegação. Amanhã tem o último treinamento na cidade de Quito. Cruzeiro acertando esses últimos detalhes para fechar a programação para o jogo de quinta-feira, a estreia na Copa Sul-Americana. Lembrando que na Copa Sul-Americana, além da cota de participação que você recebe na fase de grupos por cada jogo em casa, cada vitória paga $115 mil. Então é uma premiação importante isso aí. Uma vitória, por exemplo, já pagaria muito provavelmente o custo do voo fretado que o Cruzeiro faz, pensando também na final de domingo diante da equipe do Atlético. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos.